Calor, consumo de bebida alcoólica e também tumulto são ingredientes que podem transformar o carnaval em uma dor de cabeça. E a gente traz hoje os primeiros socorros necessários nessas situações. Campinas vai sediar o Campeonato Sul-Americano de Vôlei. E o vôlei Renata, claro que tá nessa. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais um minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776, ou você tem a opção de enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. O pré-carnaval tem levado milhões de pessoas às ruas. Neste fim de semana é oficialmente a data, é um momento de muita festa, de alegrias, mas também de cuidados com a segurança e também para evitar acidentes. A repórter Tayla Ramos está no Hospital Mário Gatti com mais informações, então seja bem-vinda e boa tarde, Tayla. Oi, Gabriel, boa tarde para você, para quem nos acompanha também. Pois é, muitas são as emergências que podem estar relacionadas ao carnaval. E a gente conversa agora sobre isso com o Rony Daniel Gomes, ele que é enfermeiro do Núcleo de Educação e Urgências aqui da Rede Mário Gatti, onde estamos agora. Rony, muito obrigada por falar com a gente. Queria que você contasse para quem está em casa quais são as ocorrências mais comuns, que vocês atendem nesse período de carnaval. Perfeito, essa é uma época de grande importância, cultural do nosso país, mas é importante que a gente considere alguns fatores. As ocorrências aumentam de maneira exponencial e elas estão ligadas principalmente ao uso de substâncias psicoativas, uso de entorpecentes, as pessoas acabam exagerando e acabam sendo esses nossos grandes problemas, mas não são os únicos. Nós temos questões de desidratação, quadros de hipoglicemia. Associa-se dois fatores, a falta da alimentação adequada, mais o uso de álcool, por exemplo, levando a quadros de hipoglicemia. A aglomeração, nesses ambientes fechados, também leva a quadros de hipotensão, levando também a um número significativo de emergências. Também tenho que registrar que como as pessoas estão um pouco mais exaltadas, estão mais felizes, acabam se bebendo pouco, elas acabam se desentendendo muitas vezes. Então a gente também tem os casos de traumas, de agressões físicas. Então são situações que demandam um suporte aí das equipes de atenção à saúde de emergência pré-hospitalar, tanto o 92 quanto o 93. Bom, Rory, tem a questão da bebida alcoólica, muitas vezes a falta de alimentação, Pensando nisso, quais cuidados básicos para quem vai curtir aí o carnaval nas ruas, nos bloquinhos, pode tomar para evitar justamente esses quadros ali, mesmo em meio à folia, tem que prestar bastante atenção nessa questão de alimentação e hidratação também, Perfeito. A alimentação é fundamental e, sobretudo, a alimentação saudável. Muitas vezes a pessoa sai de casa sem se alimentar e acaba, muitas vezes, com fome, comendo em locais que não têm uma segurança alimentar significativa. Então é importante sair alimentado e se beber, eu preciso estar alimentado porque isso avança no processo da hipoglicemia. É um fator agravante. Além disso, você falou bem aí, a hidratação. As pessoas precisam se hidratar, beba sempre água, primeiro que bebendo água você atenua a quantidade de álcool, e, sobretudo, mantenha o seu corpo hidratado, porque, sem dúvida nenhuma, os casos de desidratação levam a muitos quadros de hipotensão também, que são chamados desmaios ou síncopes, como chamamos no meio da saúde. E em casos de desmaio, Rony, quem está perto ali, como é que pode ajudar, como deve agir, inclusive, nesses casos, porque a pessoa pode desmaiar, está no meio ali do tumulto, Isso pode trazer outros riscos mais graves, inclusive, Exatamente. Esses locais de grande aglomeração costumam produzir ainda mais esse cenário. É fundamental que a gente afaste as pessoas,
Primeiro porque a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou abordar alguém é pensar na segurança. Então, a primeira intervenção é manter um ambiente com segurança, afastando as pessoas. E se a pessoa estiver apenas desmaiada, e é importante falar sobre isso, eu vou tocar nos ombros dela, chamando ela pelo nome, ou senhor, senhora. Se ela tiver qualquer tipo de movimentação, piscar os olhos, é porque ela de fato está desmaiada. Então, neste momento, eu posiciono ela no decúbito lateral, de preferência sempre para o lado do socorrista, porque ele vai avaliando, mas é fundamental que mantenha a calma nesse momento, porque a aglomeração acaba atrapalhando. Então, afaste os curiosos, afastem as pessoas, mantenha a segurança, observe se ela está de fato desmaiada, porque o desmaio, ela perde a consciência, mas ela ainda respira e ela tem movimentação quando você toca nos ombros dela, os olhos piscam, às vezes ela abre o olho. Nesse cenário, trata-se de fato de um desmaio. É importante que você, além dos primeiros passos de afastar os curiosos, a aglomeração, que mantenha ela em decúbito lateral, para uma proteção, ainda mais no carnaval, as pessoas bebem demais, muitas vezes nem se alimentou, mas se alimentou de maneira inadequada e pode produzir vômitos. Então, o decúbito lateral de segurança, por isso tem esse nome, impede a broncoaspiração de alimentos ou de líquidos. Rony, uma outra situação que pode acontecer ali também no meio da folia são as quedas, né? A pessoa tropeça, ali cai, pode ter alguma fratura. Nesses casos, o que fazer e como identificar também uma possível fratura? Sensacional a sua pergunta e é fundamental que a gente discuta sobre esses pontos de primeiros socorros. Quando a pessoa cai e tem um ferimento e ela tem um sangramento, é claro que com a segurança sempre vem em primeiro lugar, mas a intervenção nesse momento é parar o sangramento. Existe até uma campanha internacional chamada Stop the Bleed, que é pare o sangramento numa tradução livre. Porque as pessoas que morrem por consequência disso, morrem pela hemorragia, pelo sangramento. Então, eu me preocupo com a fratura, eu me preocupo com a torção, mas de fato o que leva à morte é o sangramento. Então, se tem um sangramento, desde que você tenha segurança, é claro que muitas vezes ela não vai ter uma luva de procedimento, mas uma sacolinha plástica que é fácil da gente encontrar em algum local, pode ser uma proteção para o socorrista, mantendo essa pressão nesse local de sangramento. Ainda que tenha a fratura, eu sei que a fratura chama atenção, mas o que a gente olha com atenção é para esse sangramento. E é importante dizer aqui que esse sangramento tem alguns princípios. Eu tenho que fazer essa pressão e eu não posso relaxar essa pressão antes dos 10 minutos. Por que isso, Rony? Porque depois dos 10 minutos é possível que as cascatas de coagulações tenham atuado pela parte interna e a gente favorece o sangramento. Antes disso, é pouco provável. Então, aquela ideia de pressionar por pouco tempo e olhar se o sangramento cessou não é uma estratégia adequada antes dos 10 minutos. Então, caiu, tem sangramento, pare o sangramento. E claro, enquanto isso já acionar ali algum socorro, né, algum atendimento médico. Sensacional. O socorro médico deve ser sempre acionado, principalmente nesses locais de aglomeração. O que é importante para o socorrista que vai acionar? Primeiro, reconhecer o número nacional de emergência médica, ligue para o 192. É claro que o 93 também é um número aceitável, mas o 92 é uma grande central de observação. Então ligue para o 92, informe a situação, informe o número de vítimas. Isso é importante para a equipe se preparar e encaminhar os recursos mais adequados. Se necessário for, a própria central do 192 fará o contato com o 93 e aí a gente então terá essas equipes de saúde pré-hospitalar atuando da maneira mais adequada. Você falou da questão de luvas, né, ou sacolas ali para estancar um possível sangramento. São materiais mais difíceis de encontrar ali em meio à folia. Então, para aquele folião que vai levar uma pochete, uma mochila, é interessante levar alguns itens também básicos de cuidado. E se sim, quais itens, Rony? Luva de procedimento, por exemplo, é algo que a gente tem com facilidade. Então, por que não? Foi bom você ter colocado isso. Por que não dentro do meu kit, né? Da minha barrinha de cereal, por que não deixar aí dois pares de luvas de procedimento, que aí eu não vou precisar improvisar e eu terei a segurança completa nesse cenário aí. Então vale a pena considerar também. Agora a gente comentou no início a questão do consumo de álcool, né, que pode levar à desidratação e pode ser também que a pessoa ela entre em coma alcoólico, fique desacordada. Aí nesses casos, como identificar uma possível intoxicação por álcool e como agir também, Rony?
Ok, a primeira e grande alteração é no nível de consciência. A pessoa pode apresentar duas grandes alterações. A mais comum é um rebaixamento do nível de consciência. Ela fica pouco ativa, falando com dificuldade, mas é possível também, a depender do tipo de entorpecente que tem usado, que ela tenha uma substância psicoativa, deixando ela agitada com algum comportamento estranho. Então, tanto para cima quanto para baixo, está diferente do seu comportamento normal, nós já podemos identificar como uma substância que atuou no sistema nervoso central. E aí, nesse caso, também chamar um atendimento é imprescindível. Sensacional, é sempre importante acionar o serviço, porque eu falei aqui em algum momento, mas vou reforçar, a segurança é sempre a primeira intervenção. E inclusive quero fazer um alerta. Se o ambiente não for seguro, se não for seguro para o socorrista, dê um passo atrás, ligue para o 192, informe o que está acontecendo, porque a equipe chegará para fazer o atendimento com mais segurança. Mesmo nós, profissionais da área da saúde, não somos heróis, nós somos profissionais. Então é importante que a pessoa dita leiga tenha em mente que ela só poderá atuar quando de fato tem um ambiente seguro. Para a gente fechar, em casos de brigas ali, agressões, em que as pessoas saiam machucadas também, valem as mesmas orientações, né, Rony? Se tiver algum machucado ali mais grave, tomar os primeiros socorros e já acionar também um apoio, né? Exatamente. Enquanto chama a ajuda, enquanto a ajuda não vem, se tiver sangramento ativo, faça a compressão desse ferimento para evitar que a evolução desse sangramento leve a um quadro de perda do nível de consciência e, consequentemente, um quadro de coma que pode acontecer por conta do choque hemorrágico que normalmente acontece. As vítimas que morrem do trauma morrem pelo choque hemorrágico. Então a pessoa perde muito sangue, ela entra nesse quadro e, infelizmente, é um cenário com alta mortalidade. Bom, Rony, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui pra gente, pelas informações. Carnaval é sempre tempo de festa, né, de alegria, mas são cuidados aí, questões importantes pra gente pensar antes da folia. Eu volto com você, Gabriel. Sem dúvidas, né? Informações completas. Muito obrigado, Tayla Ramos, e também ao Rony Daniel Gomes, enfermeiro no Núcleo de Educação em Urgências de Ensino e Pesquisa aí da Rede Mário Gatti, por todas essas informações, uma aula, né, aqui pra gente. E olha só, nós falamos ontem aqui dos 13 parques e bosques aqui em Campinas que estavam fechados por conta do acumulado da chuva, e hoje a Prefeitura de Campinas reabriu todos eles. Então todos os parques e bosques estão abertos nesta quarta-feira. No entanto, a Defesa Civil registrou 3 ocorrências relacionadas a chuvas entre as 8h55 da noite da última terça-feira e até as 5h43 da manhã desta quarta-feira, um imóvel em risco e 2 quedas de árvores. O volume de precipitação até o momento foi de 32,4 milímetros no satélite Iris. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque Campinas vai sediar o Campeonato Sul-Americano de Vôlei. A expectativa do Vôlei Renata é de título. O Campeonato Sul-Americano de Vôlei será disputado entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março em Campinas. Contará com 3 representantes brasileiros, o Sada Cruzeiro, Itambé Minas e, claro, né, o Vôlei Renata, anfitrião do torneio. Bom, além dos representantes brasileiros, participam também equipes da Argentina, do Equador, do Uruguai e do Chile. Olha, os times foram divididos em 3 grupos com 3 equipes cada, e os 2 melhores de cada chave avançam à fase final. Obviamente que o torcedor já cria, né, expectativa de título. Dá para sonhar com caneco aí, o Vôlei Renata? Então, muito comum, né, que o espectador, o público, espere isso, isso é muito bem-vindo. Nós que fazemos o dia a dia de uma equipe de esporte, nós vamos assim, um treino após o outro, nos preparando da melhor maneira possível. Você sabe que uma equipe esportiva, um atleta tem um grande problema na sua carreira, que é perder.
a solução para a derrota é a vitória. O método para conseguir a vitória é a preparação, porém a preparação não garante, né? Não é garantia de vitória, a gente só aumenta a probabilidade. Então é isso que a gente faz todos os dias, nos preparando, nos aprimorando, entendendo onde a gente pode melhorar, e a gente entende que contar com o apoio da torcida é fundamental. Ontem teve coletiva na prefeitura para falar sobre o assunto. O presidente da Câmara, Luiz Rossini, estava presente. O vôlei em Campinas hoje é um fenômeno, né? O Vôlei Renata tem projetado Campinas, tem disputado aí as principais ligas, campeonato nacional, e agora Campinas cedia esse campeonato sul-americano de clube de vôlei. São 9 equipes de diversos países e certamente Campinas vai estar muito bem representada pelo Vôlei Renata. Para além de projetar o nome de Campinas nessa área de esporte para a América do Sul, para o mundo, também ajuda a estimular a prática do vôlei na nossa cidade. A gente sabe que o Vôlei Renata tem feito isso também, tem fomentado o esporte de base, né? Nós temos já aqui os atletas da base do Vôlei Renata, mas a gente percebe nos bairros a molecada jogando vôlei. Isso é muito legal, a partir dos espelhos que a gente tem, Maurício, André Heller, esses atletas que são nossos ídolos também, estimular a prática desse esporte na criançada. O Vôlei Renata integra o Grupo A e estreia contra o Deportivo Murano do Chile. Grande momento para Campinas, né, prefeito? É verdade, é um campeonato sul-americano de times de vôlei da Argentina, do Uruguai, do Chile e do Equador. E, claro, do Brasil. São 9 equipes, são 3 equipes do Brasil, inclusive o Vôlei Renata, 3 da Argentina e 1 equipe do Uruguai, do Chile e do Equador. Sem dúvida vai ser um torneio fantástico, sediado onde? No ginásio mais charmoso do Brasil, que é o ginásio Taquaral. O senhor vai acompanhar? Vou acompanhar, eu sou fã de vôlei. Para mim, encontrar ídolos como Maurício, como o André Heller, sem dúvida é uma emoção à parte. Além do título continental, o torneio tem grande importância, pois o campeão garante vaga no Campeonato Mundial de Clubes. Olha só que coisa bacana. Ah, e se chover e o Parque Taquaral for fechado, vai ter jogo do mesmo jeito, tá? Se atingir o limite mínimo, pode fechar o parque sim, porém o jogo está garantido porque a entrada é exclusiva pelo ginásio, é bem na parte frontal, então pode adquirir o ingresso, que vai ter campeonato sim, e o Renata vai ser campeão. Ah, gostei do otimismo do secretário, é isso aí. Atenção, hein? Você que está desempregado, tem mais de 1.000 vagas disponíveis aqui em Campinas para esta quarta-feira no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Olha só. Há vagas para açougueiro, ajudante de eletricista, almoxarife, analista contábil, analista de logística, analista financeiro, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente de loja. Esta vaga é específica para pessoas com deficiência. Controlador de pragas, cozinheiro geral, eletricista, encanador, estoquista, instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e box, recepcionista, supervisor de logística e técnico em eletromecânica. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde.
E amanhã, na quinta-feira, acontece o segundo Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, que é organizado pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Acontece das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde na Faculdade Anhanguera, na unidade do Ouro Verde, que fica na rua Emília Stefanelli Seregatti, número 160, no Jardim Morumbi, e vai disponibilizar mais de 1.000 vagas de emprego em diversos setores. Vão participar 24 empresas, vão estar no local realizando já os processos seletivos e as entrevistas de maneira presenciais. Boa sorte desde já, não perca esta oportunidade, você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área. Amanhã, então, acontece este feirão na Faculdade Anhanguera. E olha só, Campinas iniciou a vacinação de adultos com a nova vacina da dengue. Os profissionais de saúde que atuam na atenção básica são os primeiros a receber o imunizante aplicado em dose única. Nesta semana, a nova vacina contra a dengue é aplicada em 6 centros de saúde de Campinas, somente para agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde, que são os profissionais mais expostos aos riscos da doença. Na verdade, são profissionais de saúde da atenção primária, né? Então, normalmente as pessoas que trabalham nas unidades de saúde, que é quem está ali em contato com o vetor, nos locais mesmo que estão ocorrendo a circulação do vírus, então é para esse público, trabalhadores da atenção primária. Tá? E neste momento, a gente optou como uma estratégia para ser mais rápido a vacinação desse público, colocar as vacinas em 6 unidades de saúde. Então está um pouquinho centralizado, esse grupo, que é um grupo muito fechado, tem essa informação e vai procurar essas 6 unidades de saúde. Além de ser a primeira vacina contra a dengue desenvolvida 100% no país, o novo imunizante tem uma vantagem importante em relação a outras opções disponíveis no mundo. Ele pode ser aplicado em dose única. Com certeza, é uma vantagem, né? Porque quando a gente tem uma vacina que precisa de 2 doses, a gente precisa que seja feita as 2 doses para alcançar a imunidade que a gente precisa, né? E quando a gente aplica uma dose só, já está imunizado. Para a agente comunitária Jódina, que trabalha na área do Centro de Saúde do Jardim Eulina, a imunização é um reforço importante nos cuidados contra a dengue. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para a gente que vive nas casas dos pacientes. A gente faz a busca ativa, vira pratos, vaso de plantas. Então eu acho que isso é muito importante porque a gente tem esse contato direto com a população. A exposição acaba sendo maior? Maior, sim, com certeza. Você já teve dengue alguma vez? Nunca. Por incrível que pareça, nunca tive dengue, mas eu tenho muito cuidado. Repelente a gente usa diariamente no centro de saúde, então ajuda bastante. Que as pessoas deveriam cuidar dos seus quintais, porque a gente sabe que a dengue você pega através do mosquito e do que está voando, né? Então, para isso, você precisa eliminar todos os vasos do seu quintal para que não aconteça isso. É importante a gente estar se vacinando como uma forma de prevenção também. Além de cuidar do quintal, né, ter todo aquele cuidado que a gente já sabe, é importante também estar buscando a vacinação quando abrir as faixas etárias, né? Eu já peguei dengue em 2015, eu fiquei muito ruim, eu fiquei no hospital o dia inteiro tomando soro. Tá? Então, eu já peguei uma cepa. E essa vacina veio para nos proteger das outras cepas também, que protege as outras 3 que eu ainda não fui picada e nem quero, né? E assim, dengue não é só uma virose, dengue pode matar. Tanto que o ano retrasado a gente foi fazer uma ação lá no Eulina por conta de algumas mortes que teve lá. Inclusive foi uma irmã de uma médica nossa que morou lá no Eulina e ela morreu. Depois que você pegou a dengue, se você teve a forma grave, você tem que dar graças a Deus que você se salvou, porque quando está nos últimos dias a gente já não tem mais como. Desenvolvida com o vírus atenuado, a nova vacina contra a dengue apresentou eficácia de 74% e protege contra os 4 sorotipos da doença. Isso quer dizer que 74 em cada 100 casos da dengue foram evitados com a imunização.
O público-alvo pode ser ampliado após novos estudos. Já para crianças e adolescentes, continua em Campinas a aplicação da vacina Takeda contra a dengue, com esquema de 2 doses. Esse é o primeiro momento, então a gente tem aí algumas prioridades, né? Então, como é uma vacina que é feita até 59 anos, a gente também está priorizando esse público, porque se fizer o aniversário, fizer 60 anos, ela vai perder essa oportunidade. Então, essa é uma estratégia que a gente já está usando e a partir de que o Ministério mandar mais doses, eles vão colocando as idades preconizadas e a gente vai seguindo o critério deles. Hora das notícias do Legislativo, porque Câmara cria subcomissão de segurança hídrica para monitorar a renovação do sistema Cantareira. A Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas oficializou a criação da Subcomissão de Segurança Hídrica. Terá duração inicial de 12 meses. Eu presido essa comissão, né? Essa subcomissão, eu fui o proponente dela. O vereador Luiz Abico, que é o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, participa também. E o vereador Rubem Gás também vai participar dessa subcomissão. A região de Campinas, né, especialmente a bacia do PCJ, todo o complexo dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari, ele tem uma realidade de escassez hídrica permanente, né? Nós temos uma alta densidade populacional, um conjunto grande de empresas e indústrias que necessitam de água para o seu funcionamento, como, por exemplo, a refinaria de Paulínia, né? E nós temos uma baixa densidade de água, né? Nós temos o nosso manancial é relativamente reduzido, né? Então nós vivemos uma situação de escassez hídrica muito grave. O objetivo é acompanhar as políticas municipais de segurança hídrica. Primeiro, acompanhar o processo da outorga do sistema PCJ, né, do sistema Cantareira, especialmente pensando na bacia do PCJ, que há uma competição sobre esse recurso hídrico com relação à região metropolitana de São Paulo. Então, nós, na região metropolitana de Campinas, temos que ficar muito atentos a isso. E, em segundo lugar, acompanhar algo que nos surpreendeu recentemente, que foi a parceria público-privada que está sendo proposta pelo governo do estado, que privatiza a operação das 2 represas que foram recentemente construídas, inclusive a represa de Pedreira, né, que está sendo finalizada aqui na APA de Campinas, que deveria melhorar muito, né, a situação de segurança hídrica da nossa região, mas que está sendo privatizada, cuja operação está sendo privatizada pelo governo do estado. Então nós já estamos atuando sobre essa questão e acompanhando essa situação. Além do monitoramento do Cantareira, a subcomissão será responsável por enviar representantes municipais para fóruns e colegiados. A gente vai fazer conversas com o comitê do PCJ, com a Sanasa, com a Sabesp também, porque a Sabesp ela é uma empresa privatizada agora, né, que faz a gestão das águas e esgoto de várias regiões da nossa região metropolitana, então a gente vai ter que articular muito também com o parlamento da região metropolitana de Campinas, né, e outras câmaras municipais também. Então nós necessariamente vamos ter que fazer um debate que vai incluir Piracicaba, que vai incluir Jundiaí, que vai incluir Amparo, que vai incluir diversas outras cidades aqui da nossa região. Ainda segundo o vereador Wagner Romão, o grupo de trabalho surge em um momento de atenção redobrada, já que o prazo de vencimento da outorga do Cantareira está previsto para maio de 2027. Estamos às vésperas da renovação da outorga, né, do sistema Cantareira, que abastece também em parte a nossa região. Então, por isso a gente se preveniu, né, e propôs a criação dessa subcomissão de segurança hídrica dentro da Comissão de Meio Ambiente. O vereador Nelson Osseri apresenta projeto que proíbe a moradia permanente em espaços públicos, com foco em acolhimento e dignidade. O vereador Nelson Osseri protocolou um projeto de lei na Câmara que estabelece diretrizes claras para a utilização de espaços públicos, vedando seu uso como moradia permanente, sem abrir mão de uma abordagem humanizada, social e não repressiva. O que eu estou propondo é exatamente não permitir que eles se hospedem nas ruas e façam daquilo uma permanência, uma moradia permanente. Eles precisam ser acolhidos de forma digna, serem tratados, né, por parte desses serviços, serem de forma adequada
encaminhado para a saúde, aqueles que necessitam, mas tudo isso provocado pela assistência social do município, que dentro das suas prerrogativas, a assistência social ela tem como prerrogativa maior fazer toda a ligação com as demais secretarias para poder atender essas pessoas. A proposta parte de um princípio de que ninguém pode ser simplesmente retirado da rua sem que o poder público ofereça alternativas concretas de acolhimento e assistência. Esse projeto ele também traz segurança para aqueles que moram na rua. Porque o que aconteceu na região do Campo Grande? Uma senhora que estava morando numa calçada, ela montou uma barraca, uma moça na verdade, e ela foi assassinada. Né? Pessoas foram lá, que ninguém sabe quem é, e mataram essa senhora, essa moça. Então é um projeto que vai trazer segurança. É muito mais interessante eles serem acolhidos por um serviço que funcione, recebam um tratamento adequado, do que fiquem assim em vulnerabilidade exposta, e a gente sabe que tem pessoas ruins, pessoas maldosas que acabam cometendo esses crimes. O texto determina ainda que qualquer ação administrativa só poderá ocorrer após a abordagem social prévia feita por equipe técnica multidisciplinar com oferta de abrigo, encaminhamento à rede de saúde, assistência social e, quando desejado pelo atendido, apoio para o retorno à cidade de origem, como explica Ossiri. Provocar o executivo para oferecer as políticas públicas existentes, como uma casa de passagem, um tratamento para os dependentes químicos, a saúde para aqueles que têm outra enfermidade. Então é um trabalho bem completo, né, que de início aparenta ser uma formiguinha, mas é um trabalho que pode transformar e principalmente resgatar vidas. Morar na rua deveria ser proibido. Por quê? É tanto insalubre para quem mora, como para quem frequenta as ruas da cidade. E por se tratar de um espaço público, a gente não pode entender que a rua sobressaia a uma política pública social ou até mesmo habitacional. Esse projeto vem exatamente nesse sentido. Vem trazer um pouco mais de dignidade a essas pessoas, porque ao mesmo tempo que nós estamos proibindo moradias em espaços públicos, nós estamos provocando o Executivo a tomar uma medida através da Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde. É trabalho na rua e ter junto em interlocução com as demais secretarias de segurança, de saúde, trabalho e renda, para essas pessoas serem de fato resgatadas. Senão nós vamos ficar alimentando pessoas nas ruas e nunca eles vão sair de lá. E por isso que o centro da cidade e outras regiões estão sendo tomadas. O vereador Rubens Gás protocola projeto de lei para que aconteça uma cobrança diferenciada em restaurantes para as crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista. A proposta do vereador Rubens Gás é que haja uma cobrança de taxa mínima diferenciada, correspondente a 30% em restaurantes que adotem sistemas como rodízio, buffet livre, consumo mínimo ou taxa fixa de alimentação, para crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista de até 14 anos, por conta da seletividade alimentar. Todo o projeto nasce de uma necessidade, né, que a gente percebe. Nesse caso, especificamente, aconteceu comigo. Eu tenho uma criança de 6 anos, autista, muito seletiva. A seletividade alimentar dela é tremenda, ela quase não come. E não é justo, nós precisamos de justiça social, não é justo que ela pague os valores que são atribuídos à idade dela. Por isso que nós protocolamos esse projeto no intuito de que as crianças autistas até 14 anos paguem 30% do valor devido. O vereador justificou no projeto que a fixação do percentual estabelecido elimina interpretações subjetivas, garante segurança jurídica às famílias e aos estabelecimentos comerciais e impede cobranças abusivas que desconsiderem o consumo real dessas crianças. É evidente que a subjetividade de cada restaurante, de cada local, cada um com preço diferente, mas taxado o valor de 30%. Se houver uma multa de um salário mínimo,
e a rescindência 2 salários mínimos. É importante salientar que precisa deixar que é um direito, né? Nós sabemos que os autistas precisam de muitas leis ainda que venham realmente a fazer jus a tudo aquilo que eles passam. Eu estou dizendo isso porque eu tive momentos de constrangimento em alguns estabelecimentos com meu filho, que teve que chamar a gerente para me explicar que ele sentaria na mesa e não comeria nada, e não é justo pagar, conforme já disse, ratificando os valores aplicados à idade dele. A adoção responsável é um ato de amor. No quadro de hoje, o Adote um Bichinho, você confere muitos gatinhos e cães, inclusive filhotes, da Associação Anjos de Rua de Campinas, também de protetores independentes, que já estão disponíveis para adoção. Os nossos amigos estão totalmente saudáveis e vacinados, prontos para ganhar um novo lar. Confira e ajude a transformar vidas. Prepare o seu coração, respire fundo, porque a seguir você vai conhecer olhinhos brilhantes, rabinhos abanando e muito amor para dar. Está no ar o Adote um Bichinho, a chance de encontrar o seu melhor amigo e mudar uma vida para sempre. O contato para a adoção responsável vai aparecer aí na sua tela. Vamos começar com os peludinhos dos protetores independentes. Olha só que elegância esse rapaz de pelo branquinho e orelhas caramelo. Ele foi resgatado e agora só quer um cantinho para esticar as patas e retribuir todo o cuidado com muita lealdade. Ele ama ter espaço para brincar e promete ser o seu companheiro de todas as horas. Vamos dar um final feliz para essa história? E para quem tem o coração gigante, que tal levar alegria em dose dupla? Esses 2 irmãozinhos são inseparáveis. 2 gatinhos machos de apenas 3 meses, que fazem tudo juntos. Eles já estão castrados, vermifugados e prontinhos para encher a sua casa de ronronados e travessuras. Agora chegou a vez dos amiguinhos do DPBEA. A nossa estrela é a Gepeta. Ela foi encontrada caidinha no bairro, sentindo dor e sem ninguém para ajudar. Mas ela é uma guerreira, passou pelo tratamento e hoje é essa lindeza de cor marrom, prontinha para ganhar um lar. Ela ainda é um pouco assustada, mas é pura doçura. Já está vacinada, castrada e vermifugada. Agora conheçam a Lara, uma mocinha que, apesar de jovem, já conheceu o lado triste das ruas e sofreu maus tratos. Graças ao SAMU Animal, a Lara foi socorrida e hoje está saudável e feliz. Ela é preta, brincalhona, linda, sociável e uma verdadeira musa meiga. Já está vacinada, vermifugada e a castração já está chegando. E o que dizer do Alex? Esse garotão amarelo foi resgatado com uma lesão séria na boquinha, mas a vontade de viver do Alex foi maior. Ele é jovem, dócil e muito brincalhão, está totalmente recuperado, já recebeu as vacinas e agora espera por alguém que o proteja de todo o mal. Na ONG Anjos de Rua também tem uma turminha esperando por adoção. Essa Golden Retriever aí é a Mel. Ela tem 6 aninhos. É grande no tamanho, mas é gigante no amor. É aquela cadela perfeita, dócil, amorosa e muito brincalhona. Ela busca alguém que continue dando todo o amor e carinho que ela merece. E para fechar com chave de ouro, temos o Kiwi.
um vira-lata de porte médio que acabou de ser desmamado e está com aquela energia de filhote que a gente ama. Ele é a definição de dar uma chance à felicidade. Pequeno no porte, mas com um coração enorme. E aí, qual desses amores vai conquistar o seu coração, hein? Lembre-se, adotar é sim um ato de amor, mas também de muita responsabilidade. Para mais informações sobre estes e outros peludinhos, acesse o portal Animal Campinas. Tem uma turminha cheinha de carinho esperando por você. Semana de tempo fechado, né? Nem parece verão aqui em Campinas e toda a região, mas é por conta da zona de convergência do Atlântico Sul, deixa a umidade em alta, então amanhã, quinta-feira, a nebulosidade segue tomando conta, com o sol tentando aparecer, principalmente pela manhã, mas à tarde tem previsão de mais chuva. A temperatura, ela sobe em relação a hoje, olha só, já está aqui na minha tela. Para amanhã, quinta-feira, então, 12 de fevereiro, mínima de 20 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe e pode passar dos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Lembrando que às 3 horas da tarde tem reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. E a partir das 6 horas da tarde tem a 4ª reunião ordinária. Os vereadores vão se reunir para discutir e votar os 6 projetos que estão na pauta. Lembrando, hein, você pode acompanhar na íntegra, você pode entrar no site campinas.sp.leg.br, acompanhar quais são as votações da noite desta quarta-feira e assistir na TV Câmara Campinas todas as discussões e votações. Amanhã a gente conta, então, sobre a aprovação dos projetos. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.